Então vamos ouvir a palavra de Deus? Pega a palavra do Senhor e abra na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo de número 12. Hoje, culto de avivamento, nós vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Eu creio que Deus, Ele tem uma mensagem maravilhosa para a tua vida, para as nossas vidas nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Assim que você encontrar, Tiago capítulo 1, versículo 12, você vai se colocando de pé primeiramente, e assim que você encontrar e estiver de pé, diga amém. Sempre que você vier, amados, na casa de Deus, traga a palavra de Deus, traga a Bíblia. E se for possível, traga também um caderno para você poder anotar algumas coisas que são muito importantes para as nossas vidas. Quando você toma nota daquilo que Deus, Ele fala aos nossos corações, nós conseguimos nos lembrar com mais facilidade. E em Tiago 1, versículo 12, quem encontrou, diga amém? Todos encontraram, diz assim, olha: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Preste atenção, porque esse versículo, ele é muito rico de informações, porque diz aqui, olha, que mais do que feliz, muito feliz, que é o termo bem-aventurado, quer dizer, o homem que suporta com perseverança a provação, ou seja, a pessoa que continua perseverando, mesmo que a provação esteja ali, porque depois de ter sido aprovado, ou seja, não é que nós receberemos a coroa da vida por estar sendo provados. Nós receberemos a coroa da vida depois de ter sido aprovados. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Você crê que Deus, Ele tem uma palavra maravilhosa para as nossas vidas nessa noite? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento. Vamos pedir que Deus fale conosco. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, aqui nessa noite, nós nos reunimos para te adorar, para te buscar e para te bendizer. E meu Deus, nós te louvamos agora e sentimos muito a tua presença. Mas meu Deus, chegou o momento que para nós é o mais importante, que é o momento, meu Deus, é que o Senhor fala conosco. E é por isso, meu Deus, que o nosso coração está aberto para receber e ouvir a tua palavra, ainda que seja, meu Deus, em forma de exortação, ainda que seja, meu Pai, em forma de edificação. Que o Senhor, meu Pai querido, venha falar conosco do teu jeito, da tua maneira. Que o Senhor, meu Deus, tome, meu Deus, as nossas vidas, as nossas necessidades, mas leve também toda a glória para si mesmo, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu clamo ao Senhor nessa hora. Vem ao encontro de cada vida aqui presente, de cada pessoa que está aqui. Tira a nossa incapacidade, a nossa tristeza, a nossa dificuldade e fale conosco, Senhor, para que nós saímos daqui avivados pela tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, por gentileza, pode se assentar. Mas por favor, não conversem. Prestem bastante atenção, porque o que Deus ele quer falar conosco é de muita importância em nome de Jesus. Amados, nós precisamos de um avivamento genuíno, urgente em nossas vidas, porque a volta do Senhor ela está muito próxima.
Os sinais, eles dizem isso. As perseguições, elas dizem isso. Tanto quanto a perseguições contra a igreja, perseguições contra a família tradicional, contra as crianças. Nós temos visto isso acontecer e o nosso Deus, ele se levantará em favor da vida daqueles que esperam nele, que confiam nele. Por isso que nós precisamos estar vivos espiritualmente, para que a palavra do Senhor, ela queime em nossos corações e que nós continuemos perseverando até o fim. E amados, nós precisamos, principalmente nesses tempos, um avivamento na nossa fé. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer em Hebreus capítulo 11, 6, na parte A, vai dizer assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu entendo da seguinte forma, que quando nós nos reunimos e nos encontramos aqui para cultuar, a nossa intenção primária é agradar ao Deus que nos chamou para essa grande obra, que nos chamou para caminharmos na presença dele. Então, nós estamos aqui para agradar a Deus, mas sem fé, amados, nós não conseguiremos agradar ao Senhor. E o problema maior é que a fé das pessoas está ficando cada vez mais inconsistente e superficial também. Inconsistente porque a fé das pessoas tem oscilado muito, tem variado muito nesses tempos que ela não poderia variar. É tempo, amados, de nós estarmos com a lâmpada acesa, transbordando de azeite. Não é tempo da fé, ora está firme e ora está baixa, ora está bem, ora está mal. Não é tempo para isso. Mas a fé, além de inconsistente, ela tem sido muito superficial quando se diz no tocante à profundidade daquilo que a pessoa busca no Senhor. Por exemplo, a fé das pessoas, elas têm sido tão ralas que qualquer tipo de problema consegue abalar a fé da pessoa, consegue desmontar a estrutura de crença que ela tinha no Senhor. Então, nós precisamos entender isso, que se não houver esse avivamento nas nossas vidas, só se encontrará um tipo de fé que não agradará a Deus. Inclusive, poucas pessoas elas têm fé suficiente para dizer o que Jó, ele disse, quando ele estava no momento de aflição dele, ele vai declarar, eu sei que o meu Redentor, ele vive e por fim se levantará nessa terra. Poucas pessoas podem dizer isso, porque elas não têm força na hora da tribulação, na hora até mesmo da provação. Poucas pessoas na casa de Deus estão tendo condição de dizer, por exemplo, aquilo que Paulo ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Poucas pessoas, por causa que a tribulação, a provação tem sido tão constante, que a pessoa ela não consegue mais nem levantar a cabeça, nem olhar para o céu, nem olhar para Deus. E amados, essa fé que agrada a Deus está ficando cada vez mais rara por causa de um motivo. Porque as pessoas, elas não querem ser mais provadas. Elas não querem ser provadas mais. É por isso que poucos milagres acontecem na casa de Deus, milagres portentosos, pelo seguinte fato, as pessoas não querem ser provadas. A Bíblia, por exemplo, fala que Daniel, ele foi livrado da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados da fornalha, mas para ser livres da fornalha, alguém tem que entrar. Para ser livre da cova dos leões, alguém tem que entrar na cova dos leões. O problema é que as pessoas, elas não querem ser provadas. E aí, amados, a fé que agrada a Deus não é a fé que a pessoa ela declara com os lábios. A fé que agrada a Deus, que Tiago está dizendo, é a fé
que é testada por Deus e depois aprovada por Deus, que tem o selo de aprovado pelo Senhor. Então, nós vamos entender isso hoje. Igual Madame Guyon, ela vai fazer um comentário e ela vai dizer o seguinte, que a nossa fé não será realmente testada até que Deus nos peça para suportar o que parece insuportável. A sua fé, ela nunca vai ser testada verdadeiramente enquanto Deus ele não te colocou algo que você disse que não suportaria. É quando você diz assim, eu não suporto tal coisa, e Deus ele fala, então você vai passar por isso. Eu quero testar a tua fé. Eu quero ver se você verdadeiramente tem uma fé inabalável. E amados, quando se trata de testes e fé testada, não há exemplo melhor, por exemplo, na Bíblia, entre tantos, do que Abraão. Porque Abraão, ele recebeu esse título de pai do quê? Pai da fé. Mas por que ele recebeu o título de pai da fé? Antes de receber esse título, Abraão, ele foi colocado diante de muitos testes e nem em todos ele foi aprovado. Igual, por exemplo, a palavra de Deus, ela vai falar que o primeiro teste que Deus ele colocou a Abraão foi o teste da família. Deus ele vai virar para Abraão e vai dizer assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, que eu vou te fazer uma grande nação. Ou seja, ele testou Abraão para ver se a família, se a parentela dele era aquilo que ele tinha de mais importante. Só que no teste da família, Abraão foi aprovado. Ele consegue largar ali a família, a parentela, os laços parentescos, e ele pega ali as suas tendas, pega o seu sobrinho Ló, os seus criados e vai embora. Ele foi aprovado. Mas diz em Gênesis 12, no versículo 10, que Abraão, por exemplo, ele vai no teste da fome, ele vai ser reprovado, porque diz que houve uma fome sobre toda a terra, e diz que a primeira coisa que Abraão ele fez com medo de ter fome foi descer para o Egito. Ele não conseguiu perseverar ali em Canaã, onde Deus havia colocado ele. Quando se trata de fome, a pessoa ela fica tenebrosa, ela fica ansiosa, e Abraão, no teste da fome, Deus reprovou ele. No entanto, ele vai fazer um monte de besteiras, vai mentir, por causa que ele foi reprovado por Deus. Mas, por exemplo, Deus ele vai fazer Abraão ele passar pelo teste da luta. Diz a palavra do Senhor que Abraão, com 318 homens nascidos dentro da sua casa, ele vai vencer um exército de reis confederados, que se uniram no mesmo ideal, que era vencer 5 reis, e venceram. E Abraão ele vai conseguir no teste, confiando em Deus, dependendo de Deus, vencer esses 4 exércitos. Ou seja, ele foi aprovado. Mas também diz que Abraão ele teve o teste da paciência, e ele foi reprovado. Porque Deus ele falou com Abraão, Abraão, você vai ser pai de multidões. Espera, Abraão, vai se cumprir. E aí Abraão ele não conseguiu. Ele vai ceder ali as investidas da sua esposa e pelos seus próprios meios ele vai ali se deitar com a escrava e ele vai ter um filho da sua própria maneira. No teste da paciência, ele foi reprovado. E eu quero abrir uma aspas aqui para dizer para você que no teste da paciência, a maioria de nós somos reprovados. Quando Deus ele fala paciência, na hora já a ansiedade já começa a borbulhar. Tem gente que não consegue ouvir a palavra espera. Porque, amados, Deus, ele quer que você entenda uma coisa. Não são da nossa maneira que as coisas funcionam. Abraão, ele foi reprovado pelo teste da paciência. E Deus, agora, ele vai dar o maior teste para provar Abraão. Entre indas e vindas, Abraão agora ele vai enfrentar o seu maior teste para ver se a fé dele é aprovada por Deus, e é o teste de mostrar a sua fé através do seu amor.
Você que está aqui ama Deus? Pergunta para quem está do teu lado, você ama Deus? Hein? Você ama? Porque o teste de provar a sua fé através do seu amor, que Abraão, ele vai ganhar esse título de pai da fé. Mas vamos entender, vamos aqui em Gênesis 22, e eu quero que você fique tranquilo, tá? Porque às vezes a gente tem visto isso muito nos últimos dias, né? Quando se abre em Gênesis 22, a pessoa já fala, já veio o pastor pedir dinheiro. Mas não é isso que está escrito aqui. Nós vamos aprender com a palavra de Deus. Amém? E através de como Abraão ele passou no teste é que nós vamos passar também. Amém, amados? Gênesis 22, versículo 1. Nessa época, Abraão ele já teve todos os testes possíveis. Ele já está com a fé madura. Ele sabe que nem sempre ele vai ser aprovado por Deus e nem sempre ele vai ser reprovado também. Mas diz aqui que Abraão, todas as promessas de Deus já se cumpriram na vida dele. Isaac já é um jovem, ele tem ali, as coisas estão encaminhando muito bem. Não tem levante, não tem ló, não tem parentela. Abraão ele está muito bem. E diz a palavra do Senhor em Gênesis 22, 1, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Preste atenção. Abraão, ele bateu continência para Deus, mesmo sem saber o que era. Ele nem perguntou quem era. E ele bateu continência para Deus sem questionamento nenhum. Deus ele precisou falar uma vez o nome de Abraão, que ele vai se levantar e vai bater continência para Deus dizendo: eis-me aqui, Senhor. É como se ele dissesse: o que o Senhor precisa de mim, ó Deus? Fala comigo, Senhor. E amados, o que é espantoso é que Abraão, ele está muito bem de vida agora. Porque geralmente as pessoas elas ficam atentas a Deus é quando a vida está ruim. Você vê que quando uma pessoa ela busca mais a Deus é quando a vida está ruim, é quando as coisas não dão certo, é quando ela está precisando de um socorro que vem do alto. Mas Abraão, nesse momento, a vida dele está muito tranquila, mas mesmo no momento de tranquilidade, ele não se esquece que ele é servo de Deus também. O que acontece com a maioria das pessoas que tem a sua fé reprovada? É porque, amados, nos momentos de dificuldade buscam a Deus, se colocam à disposição de Deus. Você vê que quando a pessoa ela está precisando de um favor, de uma intervenção do céu, ela faz compromissos com Deus, ela faz votos com Deus, mesmo sem Deus ter pedido para ela, porque na verdade ela está passando por um momento ruim. Ela começa a prometer: Senhor, se a minha vida mudar, eu vou começar a caminhar mais contigo. Meu Deus, se a porta se abrir, eu vou começar a ser uma pessoa mais adoradora, eu vou ser uma pessoa mais voltada para ti. Mas quando as coisas estão bem, é até difícil para a pessoa estar na casa de Deus, amado. Até difícil. A pessoa para vir para a casa de Deus fica mais complicado, por causa que para ela as coisas já estão todas resolvidas. Mas Abraão não, ele já tem uma fé madura. Ele sabe que servir a Deus é no momento bom, no momento ruim, é em todo tempo. Amém? E aí diz no versículo de número 2 o seguinte: que Deus ele chama Abraão, ele fala: o que o Senhor está precisando? E aí Deus ele diz aqui, versículo 2, acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amados,
Olha o que está acontecendo, como que a fé de Abraão ela é tão madura. Abraão, ele está disposto a obedecer a Deus prontamente e sem questionamentos. Mesmo quando Deus ele pede algo que não está no agrado dele. Porque Deus ele fala muito claro, eu quero que você pegue o teu filho, que você ama ele, eu sei que você ama, pegue o seu filho, suba até um complexo de montanhas ali em Moriá, quando chegar lá eu vou te mostrar o local e você vai queimar o teu filho, você vai sacrificá-lo a mim. E Abraão, ele não vai falar com Deus assim, Senhor, por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que com o meu filho? Por que com o meu casamento? Por que com a minha vida, Senhor? Olha a diferença de uma fé madura para uma fé que ainda não amadureceu. Você questiona Deus nas provas que Deus ele te coloca? Isso, amados, demonstra que ainda você não está aprovado por Deus, porque Abraão, mesmo Deus ele pedindo algo que para ele é terrível, ele está disposto a obedecer prontamente a Deus, sem questionar. Senhor, o Senhor está certo disso? Eu custei para ter esse filho, e agora, meu Deus, o Senhor me pede ele. Meu Deus, não. Ele não questiona, ele não vai colocar impedimentos. E outra coisa, amados, nós vemos aqui que a fé que Abraão ele tem, ela tem direção. É uma fé direcionada. Ela tem ação, mas tem direção. Diz aqui no versículo 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ou seja, ele age e caminha na direção dada por Deus. Não na direção do seu próprio coração, não na direção do que ele acha que é melhor, porque caminhou muito com Deus já na vida, e ele acha que já conhece os atalhos do coração de Deus. Não é assim, amados. Deus ele pode mudar tudo, ele é insondável, os desígnios e os juízos dele. Não dá para você dizer, eu conheço Deus a ponto de saber o que Deus ele quer. Amanhã Deus ele pode mudar tudo. E Abraão, ele está disposto a obedecer, ainda que Deus ele mudasse tudo. E ele vai ali, ele tem uma direção, não é aquela pessoa que fica andando na vida sem direção. Eu estou servindo a Deus, mas estou sem direção. Eu estou servindo a Deus, mas estou sem ministério. Eu estou servindo a Deus do meu jeito. Peraí, como você está servindo a Deus? A fé de Abraão, ela tem ação, mas tem direção. Eu sei o que Deus quer, eu sei o que Deus ele me pediu, eu vou fazer o que Deus quer, eu vou fazer da maneira que Deus quer, do jeito que Deus quer. E aí diz aqui, amados, em Gênesis 22, no versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor, que depois dele caminhar 3 dias, diz no versículo 5 assim: então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Preste atenção o que Abraão ele faz. Abraão, ele transforma a provação em adoração. Ele sabe o que Deus pediu. Ele sabe o que Deus ele quer. Que dói nele. É algo que ele não gostaria de estar passando. Mas ele, quando ele vai em direção a Moriá, ele vira para os servos e diz assim: nós vamos ali sacrificar e voltaremos. Não, ele fala, nós vamos adorar. Ele conseguiu pegar a provação que ele está passando e transformá-la em adoração. Sabe por quê? Porque Abraão, ele não tinha nenhuma intenção de voltar com um cadáver lá do Monte Moriá, não. Ele não tinha nenhuma intenção, ele não tinha esse tipo de intenção, e é esse tipo de fé que falta em nós. Porque às vezes, amados, você vem para a casa de Deus passando por um grande momento de provação na sua vida. Você chegou aqui sendo provado, talvez na sua saúde, no seu casamento. Você chegou aqui sendo provado no seu local de trabalho.
Mas quando você chega aqui, você começa a dizer para Deus: Senhor, eu não aceito essa prova, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Mas ao invés disso, por que você não opta? Deixa essa provação de lado, adora a Deus, adore ao Senhor. Adore a Deus, porque ele não tem a intenção de entrar na presença de Deus para falar com Deus, para fazer o que Deus ele manda, para fazer o que Deus ele quer e voltar triste para trás com o cadáver do seu filho. Ele quer voltar glorificando a Deus. Ele quer voltar alegrando-se, falando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu Deus. E meus irmãos, eu digo para você aqui nessa noite, ainda que você chegou aqui com fardo, sendo provado em alguma área da tua vida, escolha hoje adorar a Deus, porque você vai voltar para trás, cantando o hino da vitória, se alegrando no Senhor e falando que Deus é bom em todo tempo. Amém? Abraão, ele cria na ressurreição. Diz a palavra do Senhor aqui, em Hebreus capítulo 11, no versículo de número 19, Hebreus 11, 19, diz a palavra de Deus o seguinte, quando vai falar de Abraão na galeria dos pais, dos heróis da fé. Abraão, ele tem um longo texto, e no versículo de número 18, diz assim, olha: a quem se tinha dito, falado com Abraão, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amados, preste atenção. Abraão, ele cria na ressurreição. Mas como crer em algo que nunca aconteceu? Porque até nesse momento, a Bíblia não narra nem um momento que houve uma ressurreição. Deus não havia ressuscitado ninguém. Como que nós podemos crer em algo que não aconteceu ainda? Esse é o diferencial de uma fé que agrada a Deus. Deus, ele espera dos servos dele que ele creia em coisas impossíveis, inimagináveis, que nunca aconteceu na vida de ninguém. Por causa que a pessoa que precisa que algo tenha acontecido para ela crer, aconteceu na vida de fulano, vai acontecer na minha vida também. Não, Deus, ele quer na tua vida que você desperte uma fé que diga assim: ainda que não tenha acontecido na vida de ninguém, vai acontecer na minha vida, porque o meu Deus é maravilhoso. Olha, nunca promoveram ninguém assim, mas o meu Deus pode. Nunca mudaram, essa doença é raríssima, nem cura para ela não tem, mas o meu Deus cura. É crer no inimaginável. Ele cria. Por que Abraão ele cria na ressurreição? Porque ele experimentou a ressurreição em si mesmo. Diz ali, por exemplo, a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 4, no versículo 19, que o corpo de Abraão estava amortizado, ou seja, estava morto, não havia mais libido nele. Era impossível ele gerar filhos, tanto por causa que a mulher já tinha encerrado os costumes de mulher, e ele, em si mesmo, não sentia mais prazer em momento nenhum. Estava amortizado o corpo. Mas Deus, ele tinha uma promessa. E aí o que aconteceu? Deus, ele fez revigorar. É como se o corpo de Abraão ressuscitasse. É como se num belo dia, de repente, Abraão, que andava com a cara fechada para tudo, para quanto é lado, ele olhasse para Sara bem com o olho assim. Hoje, né, mulher? Ô Abraão, o que está acontecendo? Hoje Deus, a fornalha vai acender. Ai, que maravilha, né? Porque Deus, ele revigorou o corpo dele. Ele sabia que se o corpo dele estava morto e Deus reacendeu, como que Deus ele não poderia fazer com que o filho dele voltasse à vida? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Ele experimentou em si mesmo. Meus irmãos, creia nisso.
Deus, ele pode fazer coisas impossíveis na tua vida. Basta você ter fé nele, que ele fará, porque ele é Senhor. Amém? Diga para quem está do teu lado, Deus pode fazer. Mas diga com fé, Deus pode fazer coisas inimagináveis na sua vida. Na minha vida, é na sua vida. Na sua vida, Deus, ele pode fazer. E diz a palavra do Senhor, no versículo de número 6, até o versículo 8, diz assim, olha, volta em Gênesis 22, versículo 6, diz assim: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. E respondeu-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Preste atenção. No versículo 6, diz que eles caminham ambos juntos. E no versículo 8 diz que eles seguiam ambos juntos. Aqui está o momento crucial da fé. Pois é o momento, amados, da entrega. Da entrega do que Deus, ele nos pediu. Não do que nós queremos dar. Esse é o momento crucial que define o nosso tipo de fé. E tem momentos, amados, que a vida, ela vai querer que nós sejamos como Abraão. Porque Deus, ele quer de Abraão o melhor dele. Ele quer de Abraão o melhor que ele tem, o filho que ele ama. E vai ter momentos na nossa vida que Deus, ele vai querer, assim como ele quis de Abraão, o nosso melhor também, no momento que nós não queremos dar. Igual, por exemplo, às vezes, nem todo dia nós vamos estar dispostos, mas Deus, ele, nesse dia, vai querer a sua melhor adoração. A sua adoração mais fiel. A sua adoração mais voltada para ele. O dia que você diz assim, hoje eu não quero, e Deus, ele vai falar, eu quero é hoje. É o momento da entrega. É como Abraão. Ele não vai entregar para Deus, não é o que ele quer entregar. Ele entrega o que Deus ele quer. Às vezes Deus ele vai querer a nossa melhor disposição, amados. Eu dava um exemplo aqui pela manhã, que as pessoas, por exemplo, elas fazem assim. Chega num domingo, ela fala, opa, vou dormir mais cedo, porque amanhã eu levanto mais disposto para me ir trabalhar. Mas eu nunca ouvi ninguém dizer assim, hoje eu vou dar uma descansadinha aqui, porque hoje à noite lá naquela igreja vai ficar pequena, porque eu vou adorar a Deus tanto, eu vou pular tanto naquela igreja, e se eu estiver cansado, eu não vou conseguir pular na presença de Deus. Aí a pessoa ela faz o quê? Ela entrega para Deus o que ela quer entregar. Deus vai ter momentos na nossa vida que a nossa fé vai ser provada nisso. Igual, por exemplo, no nosso comprometimento com Deus. Ele vai querer o nosso melhor. Sempre. Como ele quis de Abraão, ele vai querer de nós também. Ao momento da entrega, que é o momento crucial da fé. E como que você está entregando hoje o seu melhor? Você, aliás, está aqui entregando o seu melhor para Deus? Pergunta para quem está do outro lado, você está entregando o seu melhor para Deus? Pois se você não está entregando ainda, entrega. Porque é isso que Deus ele quer aqui nessa noite. Ele quer o melhor dele. Ele quer o melhor. Ainda que você diga assim, pastor, mas o cansaço está batendo. Esquece de cansaço. Diante do Senhor, ele converte a tristeza em alegria, o choro em folguedos. Amém? Mas depende da sua entrega. Amém? Mas vai ter momentos, igual nós vimos aqui, que nós seremos como Isaque também, amados.
Porque se Abraão estava entregando o seu melhor para Deus, tem momentos que Deus ele vai querer que nós entreguemos a nossa vida para Ele, como Isaac entregou. Como Isaac, nesse caminhar junto, ele conseguiu entender. Talvez você está aqui e até hoje não entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Deus ele quer isso de você. É a hora de entregar, de você renunciar. Porque diz a palavra que eles vão caminhar juntos e Isaac, ele vai mostrar que ele sabia de como Deus ele gosta das coisas. Porque no momento que Abraão e ele começam a caminhar e está aquele silêncio, quem quebrou o silêncio foi Isaac, dizendo: pai, nós estamos indo adorar a Deus. O Senhor disse, nós vamos adorar e voltar. Mas não existe adoração sem sacrifício. O Senhor tem o fogo, tem o cutelo, a lenha está nas minhas costas, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Ele sabia, mesmo jovem, que não existe adoração a Deus sem a pessoa se sacrificar. É você mesmo vir direto do serviço para a casa de Deus. É você, por exemplo, ter tido um dia mal e falar assim: não, mas Deus não tem culpa disso, eu vou adorar o meu Deus. É você estar passando por provações, por tribulações e decidir romper aquilo ali para adorar a Deus. Isaac, ele sabe muito bem, está dizendo: pai, como que a gente vai adorar a Deus sem sacrifício? Como que a gente vai adorar a Deus desse jeito? Sem nos sacrificarmos? E aí diz a palavra do Senhor que eles, na mesma situação, eles vão servir a Deus de maneira diferente. Porque diz a palavra do Senhor que Abraão ele vai entregar o seu melhor. E Isaac, ele vai entregar a sua vida. Porque Abraão tem mais de 100 anos. Imagina Isaac no seu vigor físico ali. Não é o pai que fala assim: vem cá que eu vou te amarrar. Não vai ser assim. Se não houver uma entrega, não tem sacrifício. Se não houver ali uma disposição de entregar, não há. E aí, os dois na mesma situação, mas adorando a Deus da maneira diferente. Mas entregando sempre o seu melhor e aquilo que Deus sempre pediu. Meus irmãos, em nome de Jesus, a fé aprovada por Deus é a fé que entrega aquilo que Deus ele requer de nós. Amém? E aí diz aqui, no versículo de número 9, Gênesis 22, 9, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Repare que aquela conversa, esse caminhar juntos, que eles tiveram, e a Bíblia não fala qual que foi o teor da conversa, mas fez bem, porque decisões foram tomadas, e tomadas da maneira certa. E esse conselho eu levo para a minha vida. Você quer tomar decisões sábias na vontade de Deus? Nunca toma num calor de uma hora, não. Igual às vezes eu chego em determinados lugares, chega num comércio e a pessoa já começa a desabafar. Eu falo: vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta no quarteirão aqui. E aí a gente vai andando, a pessoa vai se abrindo, ela vai chorando, ela vai falando. Sempre dá uma volta, faz com que a pessoa ela fique mais próxima. Nunca toma decisões ali em calor de emoções, quando você está feliz demais ou quando você está triste demais. Sempre dá uma volta para abrir o coração, para entender coisas. Aqui nessa conversa, a Bíblia não fala, mas eu entendo que tanto Abraão como Isaque chegaram no consenso que Deus merecia o melhor de cada um deles. É igual Jesus no dia que ele fala assim: ô Pedro, vem cá, vamos andar um pouco aqui. Ô Pedro, tu me amas? Pedro: não, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Vão andar mais, Pedro. Pedro, tu me amas? Falando a mesma coisa, mas chegou no final, Pedro ele desabou. E Jesus restituiu o ministério de Pedro. Por quê? Porque uma conversa no caminho do Senhor, na vontade de Deus,
faz com que as coisas elas cheguem no seu devido lugar. Amém, amados? Diz aqui, que eles vão se entregar. Isaac está deitado no altar, Abraão está ali com o cutelo amolado, e quando ele levanta para matar o menino, diz aqui no versículo de número 11 e no versículo 12, diz assim, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho único. Amém? Sabe o que está acontecendo? O céu veio trazer o certificado tão esperado que ele precisava, que era a fé aprovada. O próprio céu veio trazer o certificado. A sua fé foi aprovada. Não foi ninguém que falou, foi o próprio céu. O anjo, ele desceu bradando do céu, Abraão, Abraão, não faças mal. Agora eu sei. É Deus que sabe de todas as coisas, declarando, eu sei que temes a Deus. A fé dele, o certificado, o carimbo, aprovado, ele veio sobre a vida de Abraão. Amém? Amados, diz aqui no versículo 13 e 14, que Deus, ele vai prover. Olha, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, e entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Deus proveu. E essa é a primeira vez na Bíblia que Deus é chamado de Iavé Jiré, de Deus da provisão. Ou seja, Deus, ele proveu aquilo que Abraão ele precisava, que Isaac precisava e aquilo que ele queria. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Amém? Amados, aí eu te pergunto uma coisa. Quem gostaria de receber a provisão de Deus na vida dele? Diga glória a Deus. Ô pastor, eu estou precisando tanto de uma resposta, de uma provisão, do socorro. Então, vamos entender algumas coisas aqui. Aonde? Qual é o local que Deus provê as nossas necessidades? Deus provê as nossas necessidades no lugar que ele apontou. Repare que Abraão, ele mora em Berseba, e diz que Deus ele não proveu nada no meio do caminho, nada no meio do caminho, nada no meio do caminho, nada na subida do Monte de Moriá. Mas quando chegou no local que ele apontou, ali ele proveu. É no local que Deus aponta que a pessoa ela recebe a provisão de Deus. Abraão estava no lugar que Deus mandou, do jeito que Deus mandou e na hora que Deus mandou. Às vezes a pessoa ela quer assim, Senhor, eu preciso tanto da tua provisão. Aonde? Em casa, deitado, sem fazer nada. Na hora que ela quer buscar, do jeito que ela quer buscar. Não, Deus ele proveu no lugar que ele apontou para Abraão. E ele estava ali na hora certa, do jeito que Deus ele queria. Igual você aqui nessa noite. Você falou, eu tenho que ir para esse culto de quarta-feira, às 7h15 da noite, eu vou estar na casa de Deus, porque eu tenho certeza que algo na minha vida vai mudar. Algo vai acontecer. Você está no lugar aonde Deus ele apontou para você estar nessa noite. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas, amados, não temos o direito de esperar a provisão de Deus se não estamos no centro da vontade de Deus. Não tem como esperar. Porque Abraão, no dia que ele foi para o Egito, por causa da fome, ele quase perdeu tudo que ele tinha. É no lugar que Deus ele aponta, é no centro da vontade de Deus, é fazendo o que Deus ele manda. Quando nós estamos nessa condição, aí sim, você tem o direito de falar, Senhor,
Eis-me aqui, aonde o Senhor mandou, do jeito que o Senhor mandou, fazendo o que o Senhor mandou. Eu preciso de ti. E aí, meus irmãos, o céu se abre sobre a tua vida. Mas você que está aqui, você quer viver a provisão de Deus, mas você está no centro da vontade de Deus? Ô pastor, eu preciso tanto do emprego. Ah, mas não é um emprego qualquer, não é um emprego bom, mas você está no centro da vontade de Deus? Ah, não, mas eu estou pensando em buscar Deus, mas daqui a um tempo. Em arrumar a minha vida daqui a um tempo. É onde Deus apontou. É lá em Moriá. Vai lá, Abraão. E aí, de repente, um anjo fala: Abraão, Abraão, não faças mal ao garoto ali, ó. Olha lá, a provisão está ali do lado. E Deus proveu em Moriá para ele. Você quer viver a provisão de Deus? Quer que esse socorro de Deus ele chegue na tua vida? Coloca a tua vida do jeito que Deus quer. Amém? Diz aqui, ó, outra coisa que a gente pode ver aqui. Você que quer viver a provisão, quando que o Senhor ele provê as nossas necessidades? Amados, Deus ele vai prover as nossas necessidades quando nós temos necessidades. Não é um minuto antes, não é um minuto depois, não é uma semana antes, porque as pessoas elas têm mania assim. Ó, a carne vai aumentar daqui 10 dias. Ô Senhor, o Senhor podia tanto prover para mim daqui 10 dias conseguir comprar uma carne. Não. Deus ele provê para as necessidades quando elas existem. Por isso que ele fala, ó, não sejais ansiosos com as coisas, deixa para cada dia o seu mal, porque não adianta, a coisa acontece amanhã. E você já está sofrendo hoje, dificilmente não vai ter provisão sem necessidade ainda. É por isso que Deus ele fala, pega a tua ansiedade e lança em mim. Tira essa ansiedade fora, porque na hora que realmente você precisar, Deus ele nunca falhou ou já falhou com você. Na hora H, na hora que parece que o banquinho vai ser tirado da forca, é que a corda arrebenta. Não é antes. Antes a pessoa fala, eu quero me matar. Aí ela pega a corda, ela faz teste, ela fala, essa corda é boa. Mas na hora a corda arrebenta. Mas é porque é Deus, ele entra com a provisão, é quando há real necessidade. Se ele não entrou na provisão dele na tua vida, é porque a necessidade ainda não é real. É a ansiedade que você está sofrendo. Você precisa hoje colocar isso diante do Senhor. Deus, ele provê no lugar que ele aponta e na hora que acontece a real necessidade. O relógio de Deus, ele nunca se atrasa. E como que o Senhor, ele provê as nossas necessidades? Como que a provisão, ela chega na vida de uma pessoa? De duas formas. De maneiras sobrenaturais, mas de maneiras reais. Igual, por exemplo, quando o anjo bradou, Abraão, Abraão, ele veio voando com um carneirinho na mão, falando aqui, ó, que coisa boa que Deus mandou para você. Não, o anjo ele falou, olha, tá lá, ó. Ele vai olhar de lado e vai ver que foi de uma maneira natural. Deus, ele vai usar maneiras naturais para que os seus problemas eles venham ser aniquilados. Não é o anjo que vai te chegar dizendo, olha, Deus mandou isso aqui para você, não. É alguém. Deus ele enviou o que Abraão precisava, ele não falou, toma um rebanho. Ele falou, toma um carneiro porque é o que você precisa. É o que você necessita nessa hora. Isso é provisão de Deus. Ah, pastor, mas eu quero em abundância. Aí você tem que clamar por multiplicação. É por chuva abundante. Mas a provisão é aquilo que nós necessitamos. Então, amados, nós vemos que Deus, ele, por exemplo, ele provê na hora certa. Ele usa meios naturais e sobrenaturais. Naturais porque foi uma ajuda terrena. Mas sobrenatural porque o anjo falou. Mas a quem Deus dá a sua provisão? Para todos aqueles que confiam nele. Não existe nenhuma pessoa que confia em Deus e obedece às instruções dele que não receba a provisão do Senhor.
que não receba aquilo que tanto Deus ele quer. Quando você, por exemplo, está onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, então você pode esperar a provisão de Deus. Você pode esperar. Seja a bênção na vida dessa pessoa e diga aí, pode esperar a provisão de Deus. Amém? Nunca falta a provisão na obra que é de Deus, amado. Nunca, nunca. Quando uma pessoa ela é de Deus, ela pode passar por momentos difíceis, mas Deus ele sempre vai suprir. E porque Deus ele provê as nossas necessidades, para que o nome dele seja glorificado. Ele foi glorificado lá em Moriá, ele é glorificado na nossa casa, na nossa igreja, aonde quer que nós formos, Deus ele será glorificado, porque ele é o nosso provedor. Amém? Aí eu te pergunto, imagina o avivamento da fé de Abraão, hein? O teste aprovado. Agora eu sei que você teme a Deus, e o anjo, ele vai dizer aqui, amados, no versículo 15, o que Deus está mandando, dizendo assim, ó, então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Imagina o avivamento. Abraão, a partir de hoje, olha o que Deus quer dizer com tudo isso. Nas suas batalhas, em todas elas você vai vencer. Quem pode dar um glória a Deus aí, diga glória a Deus, porque essa palavra é para você. Ele está dizendo, Abraão, você vai possuir a tua descendência na porta dos teus inimigos, ela vai ser mais do que vencedora. Olha o que Deus está garantindo. E Abraão, amados, ele vai ser o pai da fé, porque a fé dele foi testada e aprovada. E na nossa vida também é dessa forma, quando nós cremos em Jesus. Igual, por exemplo, aqui ó, em Gênesis 22, no versículo 19, por exemplo, diz assim, então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. E esse versículo aqui, ele fala muito de Cristo. Fala muito do Senhor. Porque, amados, diz aqui, por exemplo, que não fala de Isaac aqui, olha. Diz aqui, ó, então voltou Abraão aos seus servos. Cadê Isaac? E juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amados, Isaac, ele é visto nessa narrativa como um tipo de Cristo. Igual você vê, o filho tinha que morrer, Isaac tinha que morrer. Igual nós vemos, por exemplo, aqui, é que o filho ele teve que levar o fardo. Isaac ele pega ali a lenha e é colocada nas costas de Isaac, não nas costas de Abraão. Jesus ele teve que levar o madeiro, ele teve que levar o madeiro, o fardo da humanidade ali na cruz do Calvário. Diz que Jesus ele teve que ser levantado na cruz. Isaac ele teve que ser levantado e ter sido colocado no altar. E diz a palavra do Senhor que Deus ele foi glorificado na vida de Cristo e na vida de Isaac também. Só que o mais interessante é que Isaac ele só vai aparecer agora aqui em Gênesis quando ele está tendo um encontro com a sua noiva, lá em Gênesis 24, 62, que Isaac ele aparece de novo. Então, no relógio de Deus, o próximo grande evento depois da cruz do Calvário é a volta de Cristo para encontrar com a noiva dele, para encontrar com a igreja dele. E quando nós entendemos isso, o que ele espera da noiva? Uma noiva avivada, que confia, que espera, que se limpa, que busca o Senhor, porque em breve ele voltará para te buscar. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Põe a mão na altura do teu coração. Amados,
Louvado seja Deus. É tão importante, né? A nossa entrega para Deus, quando nós nos dispomos, a mesmo em meio às nossas dores, nossas dificuldades, fazer o que Deus manda. Sabe? Às vezes nós sentimos, porque nós somos espirituais, vontades de expressar gratidão a Deus. Ou até mesmo, às vezes, você aí, o Espírito Santo, ele vai falando, olha, dá um abraço em tal pessoa. Ah, mas eu nem conheço, eu não quero fazer isso. Mas aí chega no momento que Deus, ele põe as coisas no lugar. E hoje eu quero convidar a você a ter a sua fé avivada novamente. Porque eu não sei como você está na presença de Deus, como você tem andado, mas se você está aqui nessa noite, é porque Deus, Ele quer fazer algo inédito na tua vida. Ele quer tomar o sofrimento que você tem para Ele. Ô pastor, estou sendo provado, o meu casamento está por um triz, está por um fio, as coisas estão difíceis. Eu estou sendo provado na minha vida financeira, eu estou sendo provada na minha vida espiritual. Está muito difícil, meus irmãos. Bem-aventurado é a pessoa que é provada e persevera nas suas tribulações, porque depois de ter sido aprovada, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Essa prova, ela não vai te matar, não, mas ela vai te transformar numa pessoa melhor. As minhas provas não me matam, porque eu tenho um Deus que ressuscita. Eu não sei você, mas eu não quero, eu corroboro da intenção de Abraão. Eu não tenho a intenção de sair daqui desse culto chorando as minhas mágoas, não. Eu não vou sair daqui dessa noite com esse coração triste, com essa vida triste. Você não pode sair dessa forma. Eu vim aqui neste lugar foi para adorar. Talvez o teu filho disse, o teu esposo te perguntou, mãe, onde é que você está indo? Mesmo com o coração machucado, você disse, eu vou ali adorar a Deus e vou voltar. Eu vou voltar adorando, porque quem vai adorando, volta adorando. Ninguém que vai adorando, volta chorando. É por isso que hoje, meus irmãos, em nome de Jesus, eu gostaria que você falasse com Deus, porque nós temos que ter uma fé aprovada, e talvez hoje você precisa falar, como o pai do jovem lunático falou com Jesus, Senhor, me ajuda na minha fé, igual ele disse, eu preciso que o Senhor ajude na minha fé, porque eu quero ter uma fé aprovada, eu quero isso, Senhor, eu quero viver isso. Eu não quero lágrimas geladas, eu quero lágrimas quentes, que comprovam que o fogo do teu Espírito está aceso. Ô igreja, hoje aqui diante de Deus, diante do Senhor que te chamou, que te comissionou, que te ama. Hoje é dia de você, antes talvez de falar com Ele, Senhor, eu quero. Antes disso você tem que falar, Senhor, eu me entrego. Eu não quero entregar só problema, não. Eu não quero entregar só aflição, não. Eu não quero entregar só as minhas dificuldades, não. Eu quero entregar a minha vida.
Eu quero entregar a minha vida, o que eu sou, o que eu tenho. Eu não estou te buscando, eu quero buscar. Eu estava afastado, eu quero voltar. Eu estava perdido, meu Deus, mas hoje o Senhor me achou. Eu quero continuar assim. Porque, meus irmãos, ainda que você não tenha Abraão do teu lado ou Isaac para caminhar junto com você, você tem Jesus do teu lado, você tem o Espírito Santo e você tem Deus que andará junto com você. Em nome de Jesus, entenda, é nessa caminhada com Deus que as renúncias elas vêm.